A maioria dos homens acima dos 60 anos carrega uma verdade silenciosa que raramente é dita em voz alta. Em silêncio, convivem com um corpo que já não responde como antes. A força que antes surgia no simples toque da parceira agora parece tímida, distante. O desejo até existe, mas o corpo parece desobedecer. E é nesse ponto da vida que muitos começam a aceitar, com tristeza, a ideia de que sua virilidade ficou no passado. Mas e se eu te dissesse que isso não é verdade? Que existe uma forma natural, segura e eficaz de reativar essa potência masculina? E que ela pode começar com apenas uma colherzinha antes de dormir? Sou a doutora Lívia Moura, e nos meus mais de 15 anos, como especialista em sexualidade masculina na terceira idade, aprendi uma lição importante. O corpo masculino não perde sua potência por completo. Ele apenas precisa ser compreendido de uma nova forma. O problema é que a maioria dos homens ainda acredita que virilidade tem a ver apenas com hormônio ou medicamento. E por causa disso, ignoram o que está por trás de uma ereção firme, duradoura e espontânea, a circulação peniana noturna. Você sabia que as ereções mais importantes para a saúde do seu pênis não são as que acontecem durante o ato, mas sim as que ocorrem durante o sono profundo? Pois é, todas as noites seu corpo deveria gerar de 3 a 5 ereções espontâneas enquanto você dorme. Essas ereções invisíveis funcionam como um exercício natural. Elas oxigenam os tecidos cavernosos do pênis, estimulam o fluxo sanguíneo e mantêm a elasticidade das veias penianas. Sem elas, os tecidos perdem força. A musculatura involuntária que sustenta o pênis fica flácida e, o pior, o próprio cérebro começa a desativar o impulso elétrico que envia o sangue para a região. E aqui entra o segredo que poucos sabem. Existe um tipo de alimento natural, que talvez já esteja aí na sua cozinha, que estimula justamente esse tipo de ereção noturna. Uma substância natural que, tomada em pequenas quantidades antes de dormir, ativa três fatores fundamentais. Um, o relaxamento profundo do corpo, que permite o sono reparador. 2, a vasodilatação peniana silenciosa, que favorece a ereção durante o sono. E 3, a liberação de óxido nítrico, que é a faísca bioquímica que inicia o processo de ereção. Sim, tudo isso com apenas uma colher. Ao longo dos anos, atendi centenas de pacientes como o senhor. Fernando, de 68 anos. Ele chegou ao meu consultório cabisbaixo, dizendo que só queria voltar a se sentir homem de novo. Tinha vergonha de conversar com a esposa, evitava dormir junto e já não acreditava mais em si mesmo. Mas quando investigamos a fundo, vimos que ele ainda tinha circulação ativa, testosterona em níveis razoáveis e apenas estava com o sistema de resposta peniana desacostumado. O corpo dele não estava velho demais, ele só estava desconectado. A primeira coisa que fiz foi mudar sua rotina noturna. Ensinei a ele uma pequena prática: tomar uma colher de um composto natural específico logo após o jantar, antes de ir dormir. Algo simples, sem efeitos colaterais. E o mais surpreendente, nos primeiros 10 dias ele já começou a perceber que acordava com o pênis mais rígido. Em 2 semanas, começou a se sentir mais disposto pela manhã, com mais energia. Mas o ponto de virada veio após o primeiro mês. Voltou a ter ereções completas durante o ato, sem nenhum medicamento, apenas com essa mudança na rotina e um pouco de paciência. E eu te conto isso porque você também pode viver essa transformação. Não importa se você está com 60, 70 ou até 80 anos. A ereção não é apenas um reflexo físico. Ela é o espelho do fluxo interno de confiança, circulação e conexão. Quando você começa a só ativar esse sistema durante o sono, algo muda dentro de você. Você volta a se reconhecer, volta a se sentir homem. E tudo começa com uma colher de algo que talvez ninguém tenha te contado ainda. Mas atenção, não é qualquer substância.
E não adianta misturar ingredientes aleatórios achando que vai funcionar. O segredo está na combinação certa de três elementos: um vasodilatador natural, um adaptógeno que atua no eixo cérebro-pênis e uma gordura boa que prolonga a absorção ao longo da noite. Essa tríade é como acender uma vela dentro do corpo, discreto, mas profundamente transformador. Você sente que sua potência já não é mais a mesma? Tem dificuldade para manter uma ereção firme até o fim? Evita momentos de intimidade com sua parceira por medo de falhar? Então, eu quero que você saiba que há um caminho, e ele não começa com comprimidos azuis, mas com pequenas ações antes de dormir. No próximo bloco, eu vou te contar exatamente como funciona essa combinação, porque ela age durante a noite e como você pode integrá-la à sua rotina de forma segura, eficaz e prazerosa. Vamos falar também sobre os sinais de que sua circulação peniana está comprometida e o que fazer a partir disso. Quando um homem começa a envelhecer, ele percebe que certas funções do corpo já não acontecem automaticamente. O que antes era um impulso quase imediato, agora exige mais preparo, mais estímulo, mais conexão. Mas existe algo que permanece igual, mesmo com o tempo: o potencial interno de resposta. A sua capacidade de reagir ao prazer, de viver o desejo e de manter uma ereção firme não desaparece. Ela apenas precisa ser reativada. E é exatamente isso que a rotina noturna que tenho ensinado há anos propõe. Reativar silenciosamente durante o sono o seu sistema de potência íntima. E como isso acontece? Vamos entender juntos. Imagine que seu corpo é um motor. Durante o dia ele trabalha, responde a estímulos, gasta energia. À noite, ele deveria entrar em um modo de reparação profunda, onde hormônios são liberados, tecidos são oxigenados e funções silenciosas são ativadas. Mas para que isso ocorra, ele precisa estar com os canais desobstruídos, principalmente na região pélvica. É aí que entra o primeiro componente da colher noturna, um vasodilatador natural. Algo simples, acessível, mas extremamente eficaz para abrir os vasos sanguíneos na região íntima. Quando você ingere esse ingrediente, ele começa a circular lentamente pelo organismo, preparando as veias para receber mais sangue. Isso não gera uma ereção imediata, como um medicamento faria. Pelo contrário, é um processo discreto, gradual e saudável, que respeita o tempo do seu corpo. Mas só isso não basta. Para que o corpo aceite esse fluxo aumentado, é preciso que o sistema nervoso permita a resposta. E é por isso que o segundo componente da colherzinha é um adaptógeno, uma substância que regula o estresse interno, acalma os circuitos do cérebro que bloqueiam o desejo e envia um sinal claro: está seguro relaxar e sentir. Muitos homens maduros vivem em estado de tensão, com medo de falhar, medo de não agradar, medo de se sentir menos homem. Isso ativa o sistema de alerta, que bloqueia a ereção antes mesmo que ela aconteça. Com esse adaptógeno, o cérebro desacelera, a respiração se aprofunda, o corpo entra em modo de reparo. E a ereção noturna, aquela silenciosa e essencial, finalmente acontece. Por fim, temos o terceiro ingrediente, uma gordura boa, que sustenta essa absorção dos dois elementos anteriores ao longo da noite. Pense nisso como uma vela que queima lentamente, alimentando o corpo aos poucos. Essa gordura faz com que os efeitos benéficos da colher não desapareçam em poucos minutos, mas se estendam por horas. E enquanto você dorme, seu pênis recebe sangue, oxigênio, estímulos leves e acorda mais vivo, mais desperto, mais pronto. Essa rotina ela é tão eficaz porque respeita o ritmo natural do corpo masculino. Não força, não acelera artificialmente, não causa efeitos colaterais. E, acima de tudo, devolve a confiança. Quando um homem acorda com seu pênis firme de novo, ele sente que algo nele voltou. Volta a sentir prazer ao olhar para sua parceira. Volta a tocar com desejo, não com medo.
Volta a se reconhecer no espelho. Muitos pacientes meus relataram algo curioso. Após 2 semanas seguindo essa rotina noturna, passaram a ter sonhos eróticos, coisa que não acontecia há décadas. Sabe o que isso significa? Que o cérebro voltou a confiar no corpo. E esse é o maior presente que um homem pode receber depois dos 60 anos. A certeza de que seu corpo ainda é um território vivo. Mas atenção, é preciso fazer isso com consciência. De nada mais adianta tomar essa colherzinha se você come alimentos inflamatórios antes de dormir, se dorme mal ou se vive com a cabeça cheia de preocupações. Por isso, no próximo bloco, eu vou te guiar em um ritual completo de preparação noturna masculina, para que essa colher funcione com o máximo de poder. Vamos falar sobre a importância da respiração antes de dormir, da posição do corpo na cama e do momento exato em que você deve tomar essa colher mágica. E mais, vou te contar uma história real de um paciente que pensava estar acabado e hoje vive sua melhor fase íntima aos 72 anos. Muitos homens acham que sua vida íntima depende exclusivamente do que fazem durante o dia. Acham que o desempenho começa na academia ou na quantidade de testosterona que circula no sangue. Mas a verdade é que a potência real começa à noite, no momento mais íntimo do dia, quando você fecha os olhos e entrega seu corpo ao descanso. E é justamente aí que você pode começar a curar tudo o que a idade parece ter levado. Porque quando o corpo está em silêncio, o verdadeiro poder masculino começa a trabalhar. Mas para isso, ele precisa das condições certas, e é por isso que a colherzinha antes de dormir não funciona sozinha. Ela precisa de um ambiente propício, de um corpo preparado, de uma mente em paz. E esse é o papel do ritual noturno que ensino aos meus pacientes. Imagine o seguinte cenário: você janta mais cedo, com alimentos leves e naturais, sem excesso de gordura nem açúcar. Evita bebidas alcoólicas nas últimas horas do dia. Por volta de 20 ou 30 minutos antes de deitar, você vai até a cozinha, serve a colher do composto noturno, aquele com vasodilatador, o adaptógeno e a gordura boa, e consome calmamente, sem pressa. Nesse momento, você já começa a respirar diferente. Não se trata de nenhuma técnica difícil. Basta fechar os olhos e inspirar lentamente pelo nariz, contando até 4. Depois, segurar por 2 segundos e expirar bem devagar pela boca, contando até 6. Faça isso 3 ou 4 vezes. Seu corpo entenderá que está tudo bem, que é hora de desligar o sistema de alerta e ativar o sistema de regeneração. Após isso, vá para o quarto. Se possível, mantenha as luzes baixas, sem tela de celular ou televisão. Deite-se preferencialmente de lado, com um travesseiro entre os joelhos. Essa postura favorece a circulação pélvica e alivia a tensão na região lombar, além de facilitar a drenagem linfática da próstata. É uma posição simples, mas poderosa para homens maduros. Nesse momento, o seu corpo começa a se absorver os ingredientes da colher. O vasodilatador vai abrindo espaço nas veias, o adaptógeno vai diminuindo a presença do cortisol, o hormônio do estresse, e a gordura boa mantém tudo isso ativo por mais tempo, como um combustível suave que se espalha durante toda uma noite. É aqui que o milagre começa. Durante as fases mais profundas do sono, especialmente entre 2 horas e 4 horas da madrugada, o cérebro começa a enviar impulsos elétricos para o sistema nervoso autônomo. É como se ele testasse os músculos internos do pênis, garantindo que ainda estão em funcionamento. Se o corpo estiver inflamado, cansado ou intoxicado, essa função não acontece. Mas se você estiver em estado de regeneração, com as vias abertas e a mente em repouso, então essas ereções noturnas acontecem de forma plena. E é justamente isso que reativa sua potência ao longo das semanas. O corpo vai se lembrando de como responder. As veias cavernosas vão ganhando elasticidade. O tecido erétil volta a pulsar. E quando você acorda pela manhã, já não se sente mais tão distante da virilidade. Começa com uma sensação de calor,
depois vem uma rigidez involuntária, e em pouco tempo você se dá conta de que voltou a funcionar naturalmente. O senhor Armando, um paciente querido de 72 anos, foi um exemplo marcante disso. Ele estava viúvo há 7 anos e havia desistido completamente da vida íntima. Disse que a chama havia se apagado, mas depois de iniciar essa rotina que acabei de descrever, algo começou a mudar. Primeiro, ele passou a dormir melhor. Depois sentiu mais disposição pela manhã. E então um dia ele acordou com o corpo reagindo sozinho. Sentiu uma ereção forte, espontânea, como há muito tempo não sentia. Em pouco tempo se reconectou com uma antiga amiga. Hoje vivem juntos. E ele me disse com lágrimas nos olhos: Doutora Lívia, eu achei que isso tinha acabado para mim, mas descobri que ainda estou vivo. Essa é a força da rotina noturna bem feita. Não é mágica, é biologia respeitada. É permitir que o seu corpo volte a fazer o que sabe fazer, sem pressão, sem vergonha, sem cobrança, apenas deixando ele respirar, circular, funcionar. E no próximo bloco, vamos dar mais um passo importante: identificar os sabotadores da sua virilidade. Porque de nada adianta seguir tudo isso se durante o dia você consome alimentos ou adota hábitos que silenciosamente estão matando sua potência. Eu vou te mostrar o que evitar, como limpar seu corpo desses inimigos invisíveis e como preservar esse novo caminho que você está começando a trilhar. Você pode estar tomando a colher certa, pode estar respirando profundamente antes de dormir, deitando na posição ideal, e ainda assim não notar progresso. E por quê? Porque durante o dia, talvez sem perceber, está consumindo coisas que bloqueiam o fluxo sanguíneo peniano, inflamam seu corpo e interrompem o sinal entre o cérebro e sua região íntima. E o pior, esses sabotadores não estão escondidos em alimentos exóticos ou substâncias proibidas. Estão na sua geladeira, na sua mesa de café da manhã, nos lanchinhos entre as refeições e também nas suas preocupações silenciosas. Vamos começar pelos alimentos inflamatórios. Um dos maiores vilões da potência masculina é o excesso de açúcar. E não estou falando só daquele refinado, branco, que colocamos no café. O açúcar está escondido nos pães industrializados, nos sucos de caixinha, nos iogurtes fit, nos molhos prontos e até naquelas bolachinhas que parecem inofensivas. Esse tipo de açúcar gera uma reação em cadeia. Ele aumenta sua insulina, que aumenta o acúmulo de gordura visceral, que reduz a testosterona e provoca inflamações silenciosas nas artérias. Resultado: menos sangue no pênis, menos rigidez, menos resposta. Outro sabotador silencioso são os óleos vegetais refinados: soja, canola, milho. Eles estão em quase tudo que é frito ou processado. Esses óleos provocam inflamação crônica nos tecidos e tornam as artérias mais rígidas, inclusive as artérias penianas, que são as mais sensíveis do corpo. Quando você ingere esses óleos diariamente, por anos, o efeito acumulado é devastador. O sangue simplesmente não consegue chegar com força onde deveria. E ainda temos os alimentos que bloqueiam a produção natural de óxido nítrico, a molécula responsável por dar início à ereção. Refrigerantes, embutidos, corantes artificiais e adoçantes químicos estão entre os principais culpados. Eles bagunçam seu sistema metabólico e deixam seu corpo em um estado de alerta constante, no qual o prazer é visto como ameaça, e não como algo natural. Mas não são só os alimentos que sabotam sua potência. Os hábitos mentais também têm um papel crucial. Um homem estressado, ansioso, que vive com a cabeça cheia de preocupações, tem menos desejo, menos resposta, menos ereção. E isso não é fraqueza, é química. O estresse libera cortisol, que inibe a produção de testosterona, bloqueia o relaxamento muscular e impede que o sangue flua livremente para uma região íntima. Eu tive um paciente, o senhor, Jaque, que vivia reclamando que seu pênis estava morto.
Fiz todos os exames e fisicamente ele estava em condições razoáveis. Mas sua mente não parava. Trabalhou a vida toda, sempre foi o pilar da família. E depois da aposentadoria, não sabia mais quem era. A mente dele dizia: acabou, e o corpo obedeceu. Somente quando começamos a trabalhar o silêncio interior, a respiração, a gratidão pela própria vida, é que o corpo dele começou a mudar. O ritual noturno que eu ensinei passou a funcionar. A colherzinha ganhou potência, porque o corpo só obedece quando a mente permite. Por isso, neste momento, eu quero te convidar a fazer uma pequena revisão da sua rotina diária. Não como um castigo, mas como um ato de amor próprio. O que você tem colocado no seu prato? O que você tem colocado na sua mente? Quais pensamentos estão te impedindo de sentir prazer novamente? A partir de amanhã, experimente o seguinte: comece o dia com alimentos naturais que favoreçam a circulação. Elimine por uma semana tudo que vem em embalagem. Faça pelo menos uma vez por dia 3 respirações profundas com os olhos fechados. E repita para si mesmo em voz baixa: eu ainda sou capaz. Meu corpo ainda responde. Eu escolho viver com prazer. A força da ereção não está apenas no sangue que circula, mas na vida que pulsa dentro de você. E quanto mais você limpa os sabotadores invisíveis, mais a colherzinha noturna se torna um gatilho de transformação. No próximo e último bloco, eu vou te mostrar como consolidar todos esses ensinamentos. Vamos falar sobre o caminho contínuo da virilidade após os 60 anos e como viver uma vida íntima plena, saudável e feliz até os 80, 90 ou mais. E para isso, vou compartilhar um conselho pessoal profundo que ouvi de um urologista com mais de 40 anos de profissão e que transformou a forma como vejo a sexualidade na terceira idade. Nos corredores de congressos médicos, entre consultas silenciosas e histórias reais de homens que passaram por mim ao longo dos anos, aprendi que a virilidade não se aposenta. Ela pode adormecer, pode se recolher em tempos de dor ou medo, mas ela está sempre ali, esperando por um sinal, um gesto, uma colherzinha, uma decisão. Certa vez, conversando com um urologista com mais de 4 décadas de prática, ele me disse uma frase que nunca mais esqueci. Lívia, o homem que mantém sua virilidade até os 90 não é o que teve mais testosterona. É o que nunca deixou de acreditar que merecia prazer. E é exatamente isso que vejo todos os dias. Homens que se deixam apagar, como se sua identidade estivesse condenada ao declínio. Mas também vejo aqueles que, mesmo após quedas, perdas, separações ou cirurgias, renascem. E esse renascimento começa no invisível. Não é no dia do ato, é na madrugada, quando o sangue volta a circular, quando o corpo reage sozinho, quando a ereção noturna surge sem cobrança. Esse é o momento sagrado do homem maduro. A noite não é mais o fim do dia, é o início da reconstrução. E aqui está o caminho que você tem diante de si: uma colher antes de dormir, com os ingredientes certos. Um ritual de silêncio, respiração e posição favorável. Uma dieta limpa, sem sabotadores silenciosos. Uma mente que libera o prazer sem culpa, medo ou pressão. E, acima de tudo, uma escolha: a de não aceitar o fim como definitivo. Aos 60, 70 ou 80 anos, sua vida íntima ainda pode florescer. Não da mesma forma que aos 20, mas de uma maneira mais completa, mais verdadeira, mais conectada. Agora, o prazer não vem apenas do corpo, ele vem da presença, da entrega, do toque consciente, do olhar cheio de gratidão. Tive um paciente que dizia que seu maior medo era que a esposa parasse de o ver como homem. Mas ao reconstruir sua potência silenciosa, sem pressa, ele percebeu que ela nunca deixou de amá-lo. Foi ele que havia parado de se enxergar. E quando voltou a acreditar, ela voltou a desejá-lo. Simples assim. É por isso que eu te digo:
Uma colherzinha pode ser o início de tudo, mas o que realmente te transforma é a decisão de retomar o seu lugar no mundo como homem, com honra, respeito ao seu tempo e o desejo de viver plenamente até o último dia. Feche os olhos agora e se imagine daqui a um mês, dormindo bem, acordando com disposição, tendo ereções espontâneas, tocando sua parceira com confiança, sentindo o corpo responder, sentindo-se vivo. Essa imagem é possível e começa hoje.